Passar assim por mim, não sabe o que escrever. Sou desenhista alto padrão, desenho até colchão. Essa é a história do Josenilson, que gosta de fazer lápides. Ele poderia trabalhar como coveiro, mas ele é um artista que desenha na mesa, no telhado e também na casa da sua avó, a avó surfista, que tem um neto artista. Josenilson faz lápides de vários tamanhos diferentes. Faz para ateu católico e também para crente. E ele gosta de fazer lápides com caricatura, mas é uma coisa muito difícil, porque ninguém atura grafite no cemitério. E o Josenilson faz arte até da lápide de pessoas não vivas. Vamos começar mais um momento. Histórias incríveis. Era uma vez a história de um bidê, que ele queria muito sair de uma loja e ganhar um dono. Passou meses, passou anos, até que um dia ele entrou em liquidação. E neste momento chegou um homem, um rapaz que parecia um tanto humilde, olhou esta jovem bidê e pegou e levou para sua casa. Neste momento que ele levou o bidê para sua casa, ele pegou o bidê, colocou na sua cama e começou a vasculhar para ver se estava certinho, para que ele começasse a realmente exercer o seu trabalho. Neste momento, ele percebeu que havia um certo problema com o bidê. O bidê vinha um boneco muito estranho, que parecia até aqueles bonecos de, como é que chama, de voodoo. Daí ele pegou aquele boneco e ficou olhando. Nossa, esse boneco parece muito eu. O que será que está acontecendo? A partir deste momento, ele ligou para a loja. E lá na loja, o atendente respondeu: Olha, senhor, nós não temos culpa. Esse produto ele é vendido de liquidação, então ele não haverá devolução. A partir deste momento, o jovem respirou fundo, pegou esse boneco de voodoo e resolveu jogar no lixo. Chegou em torno de umas 3 horas da manhã. Ele começou a sentir fortes dores nas pernas, nos pés, no quadril. E daí ele deve ter pensado: realmente aquele boneco é o que deve estar gerando essas dores em mim. Daí a partir desse momento ele foi na rua e viu que a lata de lixo estava aberta. Não tinha mais o lixo que ele tinha colocado, inclusive o boneco já tinha ido embora. E a partir desse momento, o que ele fez? Ele foi até a central do lixo de bicicleta, porque ele não tinha condições de comprar algo melhor do que uma bicicleta. E daí ele chegou lá e ele sabe o lixo dele, porque o lixo dele só contém sacos de Doritos. Então ele viu a região onde tinha mais Doritos e se localizou por lá. E ficou até o amanhecer procurando o maldito boneco de voodoo. A partir deste momento, o sol raiou e daí ele viu que o portão estava aberto. Quando o portão estava aberto, entrou um senhor de barba com um macacão, aparentando ter lá os seus 60 e poucos anos. Este senhor chegou para ele e disse: Olha, meu jovem, nós estamos fazendo umas doações de brinquedos encontrados no lixo. Se o senhor quiser, eu lhe dou uma carona e o senhor, quem sabe, nos ajuda a distribuir esses bonecos. O jovem, pensando em bonecos e lembrando que talvez isso seria uma oportunidade dele achar o boneco de voodoo, ele foi caminhando até a direção desse senhor. A partir desse momento, ele percebeu uma dor na perna que estava o incapacitando de andar. Ainda bem que o senhor era forte o bastante para poder pegar ele no colo e colocar dentro do carro. E daí, chegando lá na central dos brinquedos, o jovem pegou um saco de lixo que estava na entrada ali e entrou dentro lá para ajudar a coletar os brinquedos. A partir deste momento, ele viu que existiam os brinquedos mais recentes, a caixa de brinquedos mais recentes. Daí ele foi lá,
respirou fundo porque os brinquedos estavam tanto fétidos e precisavam de uma lavagem. Ele chegou lá, colocou a mão, procurou e dentre diversas dores no braço, no joelho e no corpo todo, ele conseguiu achar o boneco. No momento que ele pegou o boneco na mão, o senhor do lixo chegou para ele e disse assim: "O que o senhor vai fazer com este boneco?" Daí ele falou assim: "Olha, eu só não quero mais sentir dores." Daí o senhor falou: "Eu tenho um remédio analgésico aqui se o senhor quiser." Daí ele falou assim: "Não, é que o problema é esse boneco." Daí o senhor falou: "Por que esse boneco é o problema?" "Não, porque esse boneco, ele é um boneco de voodoo." E daí o senhor falou: "Nossa, fizeram um voodoo de você?" Aí ele disse: "Sim, eu comprei um bidê e dentro dele vinha um boneco de voodoo." Daí o senhor parou um pouco, pensou e lembrou: "Nossa, a minha ex-mulher trabalhava com construção de bidês e ela faleceu há 2 anos atrás." Daí o senhor parou e pensou, o menino também parou e pensou, e eles disseram assim: "Você gostaria de ir comigo até o cemitério para descobrirmos se ela realmente morreu ou se ela não está espalhando bonecos de voodoo por aí?" Daí eles resolveram ir até o cemitério. A partir do momento que eles chegaram no cemitério, eles perceberam que o caixão estava aberto, que o túmulo estava aberto e que eles precisavam resgatar a vida daquela mulher e torná-la viva, mesmo que seja zumbi. Ou porque homicídio é crime, lógico. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um rastreador, fizeram vários bonecos parecidos de voodoos e penduraram por todas as esquinas da cidade. E depois, com rastreadores embutidos em cada boneco de voodoo, eles ficavam na casa observando para ver se ia passar se a mulher ia passar para pegar o boneco de voodoo, lógico. E daí chegou um momento, passou uns 3, 4 dias, e daí o menino ainda com muita dor e o senhor junto da casa dele, ele foi lá, ficou hospedado e tal. Daí eles chegaram, olharam para a câmera e viram a mulher viva pegando o boneco de voodoo. Neste momento, eles pegaram o carro, saíram correndo em direção à rua onde estava a mulher do boneco de voodoo e conseguiram pegar a mulher. E sabe o que eles descobriram? Não era a mulher. Era uma moça que estava querendo montar uma loja de brinquedos com bonecos, cosplay de boneco de voodoo. É, gente, as aparências enganam. Essa história talvez um dia terá fim. Esta é a história de Christopher. Christopher faltava aula e também faltava uma perna. Certo dia, ele descobriu que ele era muito bom em fazer as gramas crescerem. E aí as pessoas começaram a passar na rua e ver: "Uau! Ele parece o Harry Potter das gramas. Ele aponta para a grama e a grama cresce. Uau, que magia!" Mas essa não era uma magia. Existia todo um sistema por trás do sistema de gramas. Ele havia implantado um sistema GH de hormônio do crescimento que fazia as gramas crescerem, crescerem, crescerem. E ele pegou essa grama e começou a vender para os grandes estádios de futebol do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E ele acabou se tornando um jogador de peteca. Isso é muito triste, sabe? Porque ele foi um jovem que cresceu muito rápido, colocou uma perna mecânica, que tinha um pé maior que o outro, mas tudo bem, era uma perna mecânica. E ele acabou descobrindo que o dinheiro vai fácil, assim como a água, sabe? Ele lembra do tempo que ele descia os toboáguas da vida e ele descia muito rápido. E foi nesse momento que ele associou a vida dele a um tobogã de água. Ele percebeu que o dinheiro é uma pobre fita, um pobre tapete diminuído de tamanho que poderia escorregar nas águas do mundo, nas águas do Nicarágua e descobrir o mundo, mas não. Ele era refém do nosso trabalho. Ou seja, o dinheiro trabalha para a gente e o dinheiro trabalha para você. Mas voltando ao sistema de gramas. Ele gastou o dinheiro dele inteiro em coleções de petecas. Porque ele descobriu que nos Estados Unidos eles não jogavam petecas. Só no Brasil. Lá era um sistema diferente de petecas. Que eu não posso explicar aqui porque é uma coisa um tanto sigilosa que eu não posso falar. Mas enfim, ele começou a vender petecas por lá para poder ganhar um pouco a mais do trabalho de gramas, né? Porque ele já tinha preenchido quase todos os estádios dos Estados Unidos. Daí ele comprou uma moto, como vocês podem ver que tem uma moto maravilhosa. Essa moto ele utilizou para fazer as teleentregas de petecas. A partir desse momento ele já estava um pouco perdido na questão financeira, sabe? Ele estava já deixando de serviço terceirizado de entregas para fazer o próprio serviço das petecas. E daí ele conheceu um cara chamado Johnny. O
O Johnny era um cara que ele fazia pano, assim, era meio costureiro, ele contratava esse cara pra fazer os petecos pra ele. Só que daí chegou um momento que ele descobriu que o cara tava sacaneando ele, tava pegando dinheiro pra poder construir um parque de toboágua. E aí é que as coisas se encontram. Que ele percebeu que uma coisa que ele amava acabou se tornando um grande inimigo dele. E assim que é a vida. Às vezes você desce no toboágua, mas futuramente o toboágua vai descer em você. Se cuide, tá? Plante que você vai colher, tá? Mas se você não colher e vender a sua grama, tome cuidado, porque tudo pode acabar em peteca e toboágua. Tava contando a história de um rapaz que fazia lápides e que tinha uma avó surfista. Vamos colocar o pé no chão, Marta. Não vamos estragar a história, né? Tá, um resumão aí pra você que chegou agora. Essa história conta a história desse cara aqui, que ele faz caricatura nas lápides. E a avó dele é surfista. E a avó dele, como é uma pessoa good vibes, incentivou ele a seguir o coração dele. E ele começou a fazer lápides com caricaturas. Por exemplo, se a pessoa era uma pessoa que tinha um queixo muito grande, ele fazia uma caricatura assim, meio, digamos, 3D na lápide. E era muito difícil porque ele tinha que enfrentar o medo que ele tinha do cemitério, porque ele assistia muito filme de zumbi. Daí ele sempre imaginava um zumbi tentando invadir o cemitério, né? Aqui tem um zumbi, uma imagem de um zumbi aqui. Ele tá fazendo patinação, vocês podem ver esse zumbi, ele tá com a perna pra cima. Mas enfim, e daí pra ele é um grande desafio ser um artista de lápides, porque geralmente ele tem que ir à noite pra fazer isso, né? O que torna o trabalho um pouco mais difícil, porque o gasto é muito maior, ele tem que gastar com transporte e à noite o táxi é a bandeira 2, mas o pior ainda é que a tinta pra fazer lápides à noite tem que ser fluorescente, porque não tem poste de luz no cemitério, né? Então ele tem que usar tinta que brilha no escuro, então é um pouco complicado. Faça faculdade de desenho de lápis, que é muito bacana. Acho que o nosso amigo aqui ia curtir ter você como colega.